Salve, salve, pessoas! Então, olha só, vamos realizar a prova de Geografia do PAV3 da UFPEL de 2020, né? Lembrando que agora em abril a gente vai ter a edição de 2021. Vamos dar uma olhada aí quais foram os conteúdos de Geografia que apareceram na prova o ano passado aí. Vamos lá. Salve, salve, pessoas! Então, olha só, a gente vai realizar a prova de Geografia do PAV3 de 2020, tá? Vamos dar uma olhada então quais foram os conteúdos que apareceram nessa prova. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Os temas da prova de Geografia do PAV3 do ano passado foram a questão número 5, era sobre urbanização. A questão 6, indústria e revolução industrial. A questão 7 foi anulada, caía lá um negócio sobre chuva ácida, a gente já vai dar uma olhada nela, tá? Ela foi anulada. E a questão 8 é a questão sobre o mundo do trabalho, sobre o desemprego no Brasil, certo? Vamos dar uma olhada então. Seguinte, a prova foi aplicada no dia 4/7 de 2021, né? PAV 2018, 2020, terceira etapa. E a gente tem a seguinte questão de geografia abrindo a prova. Vejam só. Questão número 5. Leia o texto a seguir. O que determina uma não é o número de habitantes, mas a concentração de atividades que lhe possibilita trocar informações e promover rápida circulação e acumulação de capital. É portadora de potente infraestrutura e tecnologia, abriga os grandes escritórios das principais empresas mundiais, bancos internacionais, grandes redes de hotéis internacionais e serviços especializados, com uma ligação via cabos de fibra óptica ou satélite com os principais centros econômicos e políticos do mundo. Então é uma questão sobre geografia urbana, tá? Aqui tá falando então aqui de uma cidade global, gente. Uma cidade global é aquela cidade que tem influência, uma cidade que é central, né? Nesses eixos do capitalismo internacional, tipo São Paulo, Nova York, Londres, tá? Então são essas grandes cidades globais, hein? Uma metrópole nacional, por exemplo, né? A gente teria, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, é considerada uma metrópole nacional. Tá? Então, é uma metrópole aí dentro do. Uma metrópole que influencia, né? Que tem importância dentro de um país. Tá? Megacidades são cidades que têm acima de 10 milhões de habitantes, então é um número quantitativo. Capital regional, então dentro de uma determinada região de um estado, ali tem uma cidade, né, uma cidade de médio porte, geralmente, que abriga uma grande concentração de serviços. Por exemplo, Pelotas é uma capital regional. E aqui, megalópole, né, a formação é a união funcional entre duas metrópoles, né, ou várias áreas metropolitanas, como é Boston e Washington nos Estados Unidos, né, megalópole São Francisco, San Diego, Chip-Its, né, Chicago e Pittsburgh na região dos Grandes Lagos. No Brasil a gente tem uma megalópole em formação, que é a megalópole, né, que vai não é uma ligação funcional ainda entre o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, tá? Então, a resposta à questão 5 aqui de urbanização, letra A, pessoas, tá? Uma cidade global. Vamos ver a questão 6. Olha só, a questão 6 é uma questão barbadinha, questão fácil aqui sobre revolução industrial, atividade industrial. Tá perguntando o seguinte, né? Na segunda metade do século XIX, ó, 1860, a indústria passou por um processo de aprimoramento. Com as descobertas tecnológicas, surgiram novos setores industriais e novas fontes de geração de energia. O petróleo e a eletricidade, a metalurgia, a siderurgia e a indústria de automóvel ganharam grande importância nesse período. Então aqui está se referindo à segunda revolução industrial, resposta à letra E. Lembrando que a primeira revolução industrial, né, ela é baseada no carvão, na máquina a vapor, na indústria têxtil, surge na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. A segunda revolução industrial a gente já vai ter a utilização do petróleo como fonte de energia, a eletricidade, o motor a combustão, né? Segunda metade do século XIX. Então, a terceira revolução industrial pós segunda metade do século XX, o advento da informática, da computação, tá? E hoje a gente tem, né, vivemos aí uma quarta revolução industrial aí, dos dados, das big techs, né, da internet, o avanço da internet sobre toda a sociedade, certo? Então a questão 6 aqui a gente tem a revolução industrial. A questão 7, pessoas, ela foi anulada, tá? Ela fala aqui sobre poluição atmosférica, a questão da chuva ácida e tal. Eu acredito aqui muito, né, que ela foi equivocada, porque assim, ela está dentro de problemas urbanos, é uma questão que problemas urbanos, a poluição é um problema urbano, né? Então ela está equivocada aqui no sentido de que a chuva ácida, né, ela é formada então pelo dióxido de nitrogênio e óxido de enxofre, certo? Que em reação com a água, esses ácidos aí eles tornam a chuva ácida, então, tá?
Não assim o monóxido de carbono e o dióxido de carbono entrando em contato com a água vão, né, produzir, por exemplo, esse ácido sulfúrico ou nítrico, tá? O ácido sulfúrico ou nítrico, eles são produzidos pela reação do dióxido de nitrogênio e óxido de enxofre com a água e produzem a chamada chuva ácida, tá? Que acontece em várias regiões do planeta, né? Principalmente naquelas áreas de grande atividade industrial. Então a questão 7 foi anulada aí na prova do PAV 3 do ano passado. A última questão é uma questão super atual, né? Ela vai trazer duas informações. A gente tem a letra, né, aqui do Legião Urbana, né, música de trabalho. Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto meu valor, não tenho identidade, né? Tá? Mas o que eu tenho é só um emprego. E aí depois a gente tem uma informação que diz o seguinte, ó, desemprego no Brasil chega a 12,5% e atinge 13,2 milhões de brasileiros. De 2019, hoje o desemprego no Brasil está na casa dos 14%, aí, quase 20 milhões de brasileiros desempregados. Então, com base na leitura e compreensão dos textos, é correto afirmar que, tá? O recorte da notícia apresenta dados que não refletem a realidade do Brasil. Então já está errado, né? O recorte da notícia, ele mostra uma realidade cruel do Brasil, que é o desemprego. O desemprego que a gente tem que lembrar, o desemprego estrutural, quando há uma mudança, né, dentro da lógica de produção capitalista, por exemplo, mecanização numa empresa, numa fábrica, mas também tem aquele desemprego conjuntural que acontece quando há uma mudança, algum problema na economia global, e aí as empresas demitem, mas depois elas voltam a contratar, tá? A letra A está errada. A letra B. As relações comerciais são os vínculos que se estabelecem no âmbito do trabalho, fazem referência às relações entre trabalho e mão de obra, e a forma como vendem para a entidade empregadora no âmbito do processo de produção. Ó, então, em relação ao texto, tá, não está relacionando isso aqui com a música e a informação lá, ó. Com base na leitura e compreensão dos textos, é correto afirmar. Então, isso aqui tá equivocado. Ó. A letra C. O trecho da música remete a uma pessoa que vê a necessidade de trabalhar. Correto. Enquanto o recorte da notícia apresenta dados sobre a atual conjuntura do desemprego no Brasil. Então, resposta certa da questão número 8, né, é a letra C, pessoas, tá? A questão do desemprego no Brasil. Então, gente, essa aí foi, né, a questão, a prova de geografia do PAV 3, né, de 2000, foi aplicada em 2021, certo? Agora a gente vai ter a prova de 2020. Então aí desejo uma boa sorte aí, força nessa prova aí, muita, né, atenção, porque é a prova que mais vale dentro das provas do PAV, é a prova do PAV 3, o peso dela é maior. Feito? Aí, boa sorte para vocês aí, galera, uma boa prova.